Let us turn. I've got some scriptures right here. Vamos abrir, eu tenho algumas escrituras anotadas aqui em Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Vamos só dar uma olhadinha em Mateus 16, 18, ver onde as escrituras estão, onde está a revelação. Descendo da montanha. O versículo 17. É Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, a Igreja Católica diz, ele a edificou sobre Pedro. Bem, isso é realmente pensamento carnal. Não se poderia imaginar uma mente espiritual compreendendo tal coisa como essa. Como Deus, com seu próprio Filho ali em pé, ainda assim edificaria sua igreja sobre um homem pecaminoso comum e ordinário. O homem provou isto. Ele, com aquele mesmo espírito sobre si, ele maldisse Jesus e negou o bem em sua face. Não foi Pedro. Ou tampouco foi uma rocha que estava ali, como algumas igrejas afirmam que era. Não foi uma rocha, porque Pedro, a rocha a respeito da qual ele estava falando ali, não era Pedro, tampouco era ele próprio. Agora, muitas pessoas protestantes tentam dizer, foi Jesus, foi ele, sobre quem ele edificou a igreja, ele. Não. Isso ainda está errado. Se você notar, não foi Jesus, tampouco foi Pedro, foi a revelação. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus fez esta revelação. Olhe, eu quero lhe perguntar, no jardim do Éden não havia escrituras escritas? E então os dois rapazes, Caim e Abel, e ambos queriam fazer um sacrifício e achar favor com Deus. Quando fizeram assim, Caim veio e edificou um altar. Abel edificou um altar. Bem, se isso é tudo como que Deus requer, Deus seria injusto em condenar Caim. Muito bem, então Caim fez um sacrifício. Assim fez Abel, ambos fizeram um sacrifício. Caim adorou e assim fez Abel. Caim fez tudo o que Abel fez. Assim, se ir à igreja, pertencer à igreja, fazer sacrifícios e orar e adorar a Deus é tudo o que Deus requer, então Deus seria injusto em condenar Caim por fazer exatamente o que ele disse para fazer. Porém, veja, Abel, por uma revelação, ele soube que não foi fruto que os trouxe para fora do jardim do Éden, como muitas mentes carnais pensam hoje. Abel veio e ofereceu o fruto da terra, e Deus a rejeitou. Porém, foi revelado. Quero dizer, Caim o fez, perdoe-me. Caim ofereceu o fruto da terra porque pensou que foi isso que os trouxe para fora do jardim do Éden. Observe essa revelação, observe o desacordo com isto, observe como isto ofende hoje. Porém, não foi fruto que os trouxe para fora. Eva nunca comeu maçã alguma. Exatamente como ela percebeu que estava nua comendo maçã, isso se referia à vida sexual, tinha de se referir. Agora, nós tomamos isso como um estudo e já voltamos nisso. Eles não têm nenhuma escritura. Alguns deles dizem, bem, ela disse, alcancei do Senhor um filho. Sim, Senhor, assim alcançou a prostituta. Deus tem de formar toda a vida. Porém, foi uma vida pervertida. Olha a natureza daquele rapaz. Ele era do seu pai o diabo, ódio malvado, assassino. Está vendo? Então, como Abel, quando seus pais provavelmente lhe disseram que as árvores tinham fruto em si e assim por diante, porém foi revelado a Abel. Abel foi e apanhou um cordeiro para sangue, tomando vida, não uma árvore frutífera, trazendo maçãs e bananas e peras. Mas Abel, por revelação espiritual, Hebreus 11, ofereceu a Deus maior sacrifício, Deus testificando dele, porque foi-lhe revelado pela fé. Foi aí que Deus edificou a sua igreja.
Porque carne e sangue nunca te revelou, nunca aprendeu isto num seminário, alguém nunca lhe ensinou isso em algum lugar, mas meu Pai que está nos céus te revelou. Ali, a coisa toda está sobre a revelação. A igreja toda sobre esta pedra de revelação de Jesus Cristo edificarei a minha igreja. Você pode tomar o que o pastor diz, você pode tomar o que o seminário ensina, você pode tomar o que a igreja diz e ainda assim não estar certo. Você pode ser capaz de explicar isto com eloquência, porém até que Deus tenha lhe revelado que Jesus Cristo é seu Filho e você é salvo através do seu sangue. Sobre essa revelação de que Ele é o meu Salvador. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra. Deste modo, você vê porque Satanás é tão contra o livro de Apocalipse. Qualquer coisa que seja revelada, revelação espiritual, Satanás é contra isso. É por isso que ele é tão contra o ministério hoje, porque que é isto? A revelação de Cristo. Deixe que a igreja prossiga com suas grandes denominações e organizações e suas pequenas mensagens floridas e assim por diante. Deixe que elas prossigam, Satanás não incomodará isso. Eles não têm dificuldade alguma, todas dão palmadinhas nas costas deles. Então chega a hora em que Deus, através do Espírito Santo, revela Cristo, ele volta na igreja com o poder e demonstrações de cura dos enfermos e fazendo os sinais que ele disse que seguiriam os crentes se cumprirem. Então Satanás não consegue descansar. Ele faz alguma coisa acerca disso. Até agora Satanás não se importa quantas igrejas você se una a ele, não se importa quantas, porém, quando Cristo revela a você que ele é o Filho de Deus e as obras que ele fez, você também faz, não alguma outra obra, mas as mesmas obras. Aquele que crê em mim, São João 14:7, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, fará as mesmas obras e maiores do que esta. Porque Cristo não podia pregar o batismo do Espírito Santo, seria maior, ele não podia trazer isso a eles, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porém quando Jesus veio e sacrificou sua vida e o Espírito Santo retornou, então eles podiam comunicar vida eterna ao povo. Isso é a maior. Entretanto, os sinais e prodígios, Jesus claramente disse em Marcos 16, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Até onde? Todo mundo. Há quantos? Toda criatura. Enquanto o evangelho estiver sendo pregado, estes sinais seguirão aos que crerem. E quando isso se torna uma revelação, irmão, você está perto do reino, então. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, porque o homem ou a mulher que já esteve lá atrás naquele deserto sozinho, como Moisés esteve, e a revelação de Deus foi manifestada a ele através do Espírito Santo, não há nada que possa sacudi-lo, ele está simplesmente tão firme e sólido quanto possa estar. Satanás detesta o Apocalipse, ele não gosta dele de modo algum, frustra seu plano.